para a aplicação da segunda dose da Coronavac pode não representar risco à eficácia da vacina. Vamos ver. Através de pesquisas, a Confederação Nacional de Municípios acompanha, junto a gestores em todo o país, os estoques de oxigênio hospitalar, insumos e imunizantes. Segundo o levantamento feito esta semana, municípios de Rondônia não haviam informado na pesquisa problema com vacinação da segunda dose da Coronavac, enquanto a maioria dos estados brasileiros enfrentavam a mesma dificuldade. Participaram da pesquisa mais de 1.800 municípios. Praticamente todos os estados, né? Apenas 4 estados que nos informaram na pesquisa desta semana que não tiveram problemas com a segunda dose, que foi o Acre, o Amazonas, o Amapá e Rondônia. Nós temos dado mais atenção para essa questão agora da falta de vacina que surgiu, né, nas últimas semanas, agora principalmente essa semana que passou, e nós estamos tendo então um diálogo mais próximo com o Ministério da Saúde, no sentido de entender o que está acontecendo e como nós podemos equacionar esse problema. Para evitar atraso na aplicação da segunda dose toda semana, assim que o Ministério da Saúde definir o quantitativo para distribuição em todo o país, será necessário acordar junto a estados e municípios as prioridades a serem observadas, já que uma vez elaborada a nota técnica que chega junto às remessas, não é possível alterar a finalidade. Então, nós conversamos com o Ministério da Saúde. Até segunda-feira, os estados precisam informar o Ministério os quantitativos populacionais que estão descobertos para que o Ministério da Saúde possa inserir isso num planejamento e pactuar com estados e municípios essas doses necessárias para suprir essa necessidade de falta, principalmente da segunda dose. Só em Porto Velho, mais de 6.600 idosos e profissionais de saúde aguardam a segunda dose da Coronavac, que deveria ter sido aplicada esta semana. Segundo esta médica infectologista, a aplicação da primeira dose gera apenas uma proteção parcial. A aplicação de uma dose, ela pode já gerar parcialmente a proteção, né? A gente sabe que a primeira dose, tanto de uma contra a outra, já é suficiente para produzir alguma reação imunológica, mas no quesito vacinação, a gente sabe que para algumas vacinas, como é o caso dessas que a gente está utilizando no país, completar a segunda dose é você dar aquela garantia do reforço para atingir a eficácia que a vacina se propôs, né? Então, sim, existe já alguma imunidade, porém é importante a gente conseguir garantir aí que a dose seja completa, né, para aquelas que precisam realmente de 2 doses. Explica ainda que a necessidade em reaplicar a primeira dose só seria necessária se o atraso fosse a longo prazo. A gente sabe, né, de rotina de vacinas, que às vezes no calendário vacinal, se você perde alguns dias a vacina, passa um pouquinho, 2, 3, 4 semanas, às vezes não vai ter aquele prejuízo, mas as informações em relação ao que isso prejudica ou não em termos técnicos, né, que eu diria para você, isso a gente não tem essa informação exata. Eu digo para você que da prática do dia a dia, se atrasar um pouco, não vai ter tanto prejuízo. Agora, se eu não fizer nada agora, só for fazer ano que vem, aí provavelmente seria um esquema novo. Que bacana, né? Parabéns ao nosso jornalismo. O que a gente quer, na verdade, é tranquilizar as pessoas com esse atraso aí. O objetivo porque tem muita gente que está até apavorada. E agora? Vou perder o efeito da primeira dose? Quer dizer, dá para esperar um pouquinho mais. Vamos torcer que essa vacina chegue logo. Agora, eu só estranhei que o primeiro entrevistado da Associação de Municípios falou que apenas 4 estados não comunicaram a falta de vacinas. Entre esses 4 estados, Rondônia. Uai, faltou vacina sim ou não faltou? Vamos continuar indo atrás dessa informação.